esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre um dos maiores nomes da literatura americana e mundial, com certeza, ao lado de Edgar Allan Poe e Mark Twain. Hoje nós vamos falar sobre o vencedor do Prêmio Nobel de 1954, Ernest Hemingway, o escritor que teve a maior quantidade de suas obras adaptadas para o cinema, para Hollywood. Um escritor de obras de elevado quilate, com as quais nos presenteou ao longo de sua carreira. Mas antes, vocês já sabem, vocês vão se inscrever aqui no canal, vão curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus amigos, seus filhos, seus familiares. E agora, vocês também podem acessar o nosso conteúdo pelo Instagram, @sobrevivência em livros. Ernest Hemingway nasceu no dia 21 de julho de 1899, num subúrbio conservador de Chicago, no estado de Illinois, quase na fronteira com o Canadá. O seu interesse pela literatura surgiu ainda, meus amigos, nos tempos de escola. Tá vendo a importância da literatura? Transforma vidas, faz uma mudança na vida das pessoas. E foi lá que ele teve o contato com o jornalismo por meio de um jornal escolar, para o qual ele começou a escrever e a redigir reportagens sobre desportos, uma de suas grandes paixões. Quando Ernest terminou seus estudos, conseguiu um emprego no jornal de Kansas City, chamado Kansas City Star, onde ganhou experiências técnicas de escrita que moldaria todo o seu perfil de estilo literário. Tudo estava indo muito bem, até que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial. Nesse tempo, meus amigos, Ernest foi obrigado a dar uma pausa na carreira, pois em 1918, o ainda jovem e uma promessa de escritor foi enviado para a Itália. Prestem muita atenção nesse detalhe importante de sua vida. Ele foi enviado para a Itália para ser condutor de ambulância da Cruz Vermelha pelo exército americano, pelo exército dos Estados Unidos. Durante o conflito na Europa, ele, enquanto soldado, o nosso soldado escritor, sofreu ferimentos leves, que mesmo assim o fizeram ficar internado em um hospital em Milão. Como reconhecimento de seus serviços prestados aos Estados Unidos, ele foi condecorado com uma medalha de prata. E foi nessa época, na Itália, que Ernest conheceu a jovem Agnes von Korovsky, e por quem ele se apaixonou tão profundamente que a pediu em casamento. Porém, alguns meses mais tarde, a moça resolveu trocá-lo por outra pessoa, por outro homem. E esse fato fez com que o jovem Ernest sofresse da dor do coração partido e que tinha ainda que não só curar o seu coração partido, mas também se recuperar dos ferimentos da guerra. E esse caso foi tão marcante que ele se estendeu ao longo de toda a sua vida, sem jamais o autor ter se recuperado desse amor perdido, desse amor ilusório, que se tornou evidentemente um amor platônico, mas definiu o curso de sua vida. Já de volta aos Estados Unidos, Ernest tinha 20 anos de idade quando conheceu Hadley Richardson, que se tornaria a sua primeira esposa. Após o casamento, o casal foi morar em Paris, onde Hemingway trabalhou como correspondente internacional para aquele jornal que ele estava a trabalhar, que se chama Kansas City Star. Lá em Paris, Ernest conheceu e fez amizade
com grandes escritores e artistas do quilate de Gertrude Stein, F. Scott Fitzgerald, Ezra Pound, James Joyce e Pablo Picasso, além de ele integrar a comunidade de escritores expatriados em Paris, conhecida como Geração Perdida. Abrindo parênteses aqui, esse termo geração perdida é usado para designar a geração correspondente a 1883 a 1900, que lutou durante a adolescência na Primeira Guerra Mundial e viveu a fase adulta durante os anos 1920 até a Grande Depressão. Em 1925, 2 anos depois do nascimento do filho John, o casal Hemingway divorcia-se, pois Ernest teve um caso extraconjugal com Pauline Pfeiffer, que se tornaria a sua segunda esposa. Nessa época, o autor já havia publicado O Sol Nasce Sempre. A gravidez da sua segunda esposa, em 1928, levou a família de Ernest de volta aos Estados Unidos, exatamente para a Flórida, onde Hemingway terminou o seu texto autobiográfico que relata a sua participação na Primeira Guerra Mundial, o famoso Adeus às Armas, cuja adaptação mais recente para o cinema é No Amor e na Guerra, de 1996. Quando ele não estava a escrever, Ernest gostava muito de se dedicar a aventuras, como expedições na África, touradas na Espanha e pescarias em alto mar. Esses eram os passatempos favoritos de Ernest. Em 1937, a Guerra Civil Espanhola fez com que ele trabalhasse de novo como correspondente internacional, além de servir de inspiração para escrever o clássico Por Quem os Sinos Dobram, livro pelo qual foi nomeado para o Pulitzer. O Metallica tem uma canção em seu segundo álbum de estúdio, o excelente Ride the Lightning, chamado For Whom the Bell Tolls, inspirada neste livro do escritor. Alguns anos mais tarde, o casamento de Pfeiffer, adivinhe, terminou, e pouco depois Hemingway se casou com a jornalista Martha Gellhorn. O casal se muda para uma quinta em Havana, lá em Cuba. Meus amigos, mais um fato histórico leva Ernest outra vez à Europa, a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o escritor testemunha o desembarque do exército norte-americano e conhece a jornalista Mary Welsh. E, adivinhem, ela se tornou a sua quarta esposa. E em 1952, ele publica sua última grande obra de ficção, ainda em vida, O Velho e o Mar, que lhe rendeu o Pulitzer e o Prêmio Nobel de Literatura do ano de 1954. Meus amigos, é nessa época que a mente e o corpo de Ernest Hemingway começaram a dar sinais do tempo. As bebidas, a senilidade e a grave depressão. Uma depressão que ele vinha nutrindo desde aquele romance que não deu certo lá na Primeira Guerra Mundial, quando ele conheceu Agnes, que nunca lhe saiu da mente. Provavelmente, como os biógrafos de Ernest falam, provavelmente o seu desequilíbrio emocional, principalmente no casamento, se deve a essa ferida nunca cicatrizada de seu passado. Na manhã de 2 de julho,
poucos dias antes do seu aniversário, no dia 2 de julho de 1961, o escritor se suicida. Ele coloca um ponto final em sua vida na sua casa em Idaho com um fuzil de caça. Infelizmente, foi assim que Ernest pontuou o seu grande romance, o romance da sua vida. Meus amigos, o livro de Ernest Hemingway que eu mais gosto é este aqui. O Adeus às Armas, ou A Farewell to Arms em inglês. O famoso romance semi-autobiográfico de 1929. Sem dar spoiler, o livro narra a história em primeira pessoa por um tenente norte-americano chamado Frederick Henry, que serve no exército italiano durante a Primeira Guerra Mundial como condutor voluntário de ambulâncias. Após um acidente, Henry fica ferido e é conduzido para um hospital de campanha. Sabe aqueles hospitais de campanha com lona, umas macas improvisadas? Esse é um hospital de campanha. E lá ele conhece a linda enfermeira inglesa Catherine Buckley, por quem ele se apaixona fielmente. O livro expõe toda a aventura dos dois apaixonados em busca de um lugar idílico que os acolha para viverem intensamente o seu amor, enquanto o drama desse mesmo amor vai nascendo, vai surgindo em meio a um mundo enlouquecido pela guerra. Apesar das agruras, o amor vence, legando aos leitores o famoso final feliz, ao contrário de sua própria vida. Ou seja, Ernest coloca um ponto final feliz em seu romance, ao contrário do que lhe tinha acontecido. Ou seja, ele projeta toda a vontade mais intrínseca a ele, legando à sua personagem principal, o jovem Henry, na realidade o seu alter ego, um final feliz, um relato que é exatamente ao contrário do que o Ernest tinha vivido em 1918, quando ele fica ferido, é internado naquele hospital em Milão e conhece a enfermeira Agnes von Kurowski, por quem ele se apaixona. Ela não aceita se casar com ele, deixando-o profundamente desiludido. Amigos, Adeus às Armas, esse grande livro, é uma verdadeira sinestesia, é uma obra que é uma sinestesia em cada um de seus elementos, ou seja, uma mistura de sentimentos e sensações de um amor com sofrimento, lealdade com deserção, todos esses elementos que juntos formam o Adeus às Armas, um verdadeiro triunfo literário a gangorrear entre a harmonia e a catástrofe, a utopia e a dura realidade que estavam a viver naquele momento da guerra. E então, meus amigos, hoje, aproximadamente 60 anos depois da sua morte, Ernest Hemingway é celebrado como um dos escritores que ultrapassam as fronteiras da literatura americana, sendo revisitado em sua bibliografia tanto por estudiosos literários quanto por leitores em quaisquer partes do mundo. Além disso, grande parte de sua obra foi adaptada para o cinema, conforme eu já falei para vocês. Quem nunca ouviu falar em Por Quem os Sinos Dobram, Adeus às Armas, o próprio Adeus às Armas, O Velho e o Mar, e o famoso conto As Neves do Kilimanjaro. Kilimanjaro é o monte mais alto da África. E se vocês ainda não leram nenhum livro desse autor espetacular, fantástico, as sugestões estão todas no vídeo. Mas é isso, meus amigos.
Desejo a todos um Shabbat Shalom Mevorach, um sábado abençoado e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!